Na madrugada do dia 25 de abril de 2025, um homem de 75 anos estava no aeroporto de Maceió. Ele se preparava para embarcar. Tinha uma viagem marcada para Brasília, e seus advogados dizem que ele pretendia se entregar voluntariamente. Mas a Polícia Federal chegou antes. Os agentes se aproximaram, apresentaram o mandado de prisão assinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e Fernando Afonso Collor de Mello, o homem que havia sido o presidente mais jovem da história do Brasil, que havia bloqueado as poupanças de 88 milhões de pessoas em 1990, foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal em Maceió sem resistência, com 75 anos, com Parkinson, com transtorno bipolar, com uma condenação de 8 anos e 10 meses por corrupção e lavagem de dinheiro, preso. Essa cena, de que o Brasil acompanhou com uma mistura complexa de sensações que é difícil de nomear com uma só palavra, é o ponto de chegada de uma história que começou muito antes. Uma história que tem a ver com poder, com ambição, com traição familiar, com um esquema de corrupção que tirou o dinheiro do povo 2 vezes. Uma vez quando o bloqueou nos bancos sem avisar, e outra vez quando usou o cargo para encher os próprios bolsos às custas do Estado. E há algo na trajetória de Fernando Collor que vai muito além da política. Há uma família com sangue de senadores e revoluções. Há um pai que matou um homem dentro do Senado e foi absolvido. Há um irmão que destruiu o governo ao abrir a boca. Há casamentos que o Brasil acompanhou e outros que ninguém soube. Há uma Ferrari, há um Porsche e uma Lamborghini apreendidos pela Polícia Federal. Há 30 anos de tentativas de ressurreição política. E há, no final de tudo, uma tornozeleira eletrônica colocada num ex-presidente que um dia foi aclamado como o salvador da pátria. Essa é a história de Fernando Collor, uma das mais dramáticas, mais contraditórias e mais reveladoras da República Brasileira. E ela começa muito antes do aeroporto de Maceió. Começa antes do confisco das poupanças. Começa antes até da primeira campanha presidencial. Começa numa família alagoana com raízes tão fundas na política brasileira que é impossível entender o filho sem entender o pai. E o pai foi um homem que atirou dentro do Senado e saiu andando. Se você tinha poupança em 1990, se você viveu aquele confisco, se você conhece alguém que perdeu tudo num dia de março daquele ano, este vídeo é para você. Fica aqui, inscreve no canal e ativa o sino, porque essa história vai muito além do que os jornais contaram. Fernando Afonso Collor de Mello nasceu no Rio de Janeiro, em 12 de agosto de 1949, mas não foi no Rio que ele se formou como pessoa política. Foi em Alagoas, no Nordeste do Brasil, numa família que era literalmente parte do tecido do poder regional há gerações. O avô materno, Lindolfo Collor, havia sido um dos líderes da Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder, e havia sido ministro do Trabalho no governo provisório. O pai, Arnon Afonso de Farias Melo, foi deputado federal, depois governador de Alagoas, depois senador por 3 mandatos seguidos. Uma família que respirava política como outros respiram ar, que via o Estado não como um serviço ao povo, mas como um território natural de ocupação, ou como uma herança. Arnon de Mello, o pai, foi um senador poderoso, mas ficou para a história nacional por um episódio que nenhuma família se orgulha de ter nos livros. Em 1963, durante uma sessão no plenário do Senado, sacou uma arma e atirou. O alvo era o senador Silvestre Péricles, seu adversário político, que também estava armado. Mas a bala acertou José Cairala, senador suplente que estava no lugar errado na hora errada. Cairala morreu. Arnon de Mello foi preso, respondeu a inquérito e foi absolvido. O episódio foi varrido para debaixo do tapete da história política brasileira, com a velocidade que só as famílias com poder conseguem alcançar. E Fernando, que na época tinha 14 anos, cresceu sabendo que seu pai era o tipo de homem para quem as consequências normais não se aplicavam. Essa é a fundação da qual Fernando Collor veio. A não uma fundação de valores republicanos e serviço público, uma fundação de impunidade de classe, de poder como privilégio hereditário, de crença de que as regras são para os outros. E quando você entende isso, começa a entender como um homem consegue bloquear as poupanças de um país no seu primeiro dia de mandato e ainda assim olhar nos olhos das câmeras sem piscar.
Mas há um detalhe nessa história que você ainda não sabe. Um detalhe sobre o irmão de Fernando, que vai mudar completamente a forma como você entende o que aconteceu em 1992. E esse detalhe começa muito antes da traição pública. Começa numa rivalidade de família que o Brasil nunca entendeu direito. Fernando Collor chegou à política por um caminho que era uma mistura de herança familiar e construção deliberada de imagem. Depois de se formar em economia, trabalhou como jornalista na Gazeta de Alagoas, que era um dos veículos de comunicação da família. Assumia a superintendência das organizações Arnon de Melo. Aprendeu a controlar narrativas antes de aprender a governar. E em 1979, aos 30 anos, foi nomeado prefeito de Maceió, sem eleição, por indicação política. Era ainda o período da ditadura militar, quando prefeitos de capitais eram escolhidos pelo presidente da República. Nesse ambiente que não exigia legitimidade democrática, Collor aprendeu a administrar com o estilo que o definiria. Personalista, centralizador, focado na imagem mais do que na substância. Depois veio a Câmara dos Deputados, em 1983. Depois o governo de Alagoas, em 1987. E foi nessa campanha para governador que Fernando Collor construiu o personagem que o levaria à presidência, o Caçador de Marajás. O discurso era sedutor, revolucionário quase. Ele dizia que ia acabar com os privilégios dos funcionários públicos que ganhavam fortunas sem trabalhar, que ia tirar do poder os velhos caciques corruptos, que ia moralizar a política brasileira. Era jovem, era bonito, era fotogênico num grau que a televisão percebeu imediatamente e potencializou. Usava uma Ferrari vermelha, andava de jet ski, frequentava academias. Num Brasil que mal havia saído da ditadura e estava desesperado por uma figura nova, por alguém que não fosse parte do sistema que havia empobrecido o país por décadas, Fernando Collor surgiu como a resposta para uma pergunta que o povo nem sabia que estava fazendo. Você viveu a eleição de 1989? Você se lembra de onde estava quando o Brasil escolheu Collor? Escreve aqui nos comentários. Porque entender aquele momento é entender como um país inteiro pode ser enganado por uma imagem perfeita. A eleição de 1989 foi a primeira direta para presidente desde 1960. O Brasil estava exausto de ditadura, exausto de hiperinflação, exausto de um sistema político que parecia existir para si mesmo e não para as pessoas. E Fernando Collor, com o carisma construído e a narrativa do homem novo que vinha de fora do establishment, derrotou Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno. Com 40 anos, tornou-se o presidente mais jovem da história do Brasil e o mais bem-sucedido vendedor de uma ilusão que o país já havia comprado. O dia 15 de março de 1990 foi a posse. O Brasil estava na praça, nas ruas, nas telas de televisão, olhando para aquele homem jovem e seguro de si tomar posse do cargo mais importante do país. E no dia seguinte, aí no dia 16 de março, o Brasil acordou e não conseguia acessar o próprio dinheiro. O Plano Collor havia sido anunciado, e com ele, a medida que marcaria aquele governo de forma permanente e irreversível na memória de todos os brasileiros que a viveram: o bloqueio das poupanças. Toda a poupança que ultrapassasse 50 mil cruzados novos estava congelada pelo governo por 18 meses. 18 meses. Cerca de 80% de todo o dinheiro depositado no sistema financeiro do país ficou inacessível. Estima-se que o equivalente a 100 bilhões de dólares, 30% do PIB nacional, ficaram retidos no Banco Central. O Brasil parou. Não de admiração, de desespero. Famílias que tinham reservado dinheiro a vida inteira para comprar um apartamento, para pagar uma cirurgia, para a faculdade dos filhos, para a aposentadoria, acordaram sem esse dinheiro. Empresas que tinham liquidez para pagar fornecedores e funcionários ficaram sem caixa da noite para o dia. Trabalhadores foram demitidos porque as empresas não tinham dinheiro para pagar os salários. Histórias de falências, de desesperançados, de suicídios começaram a circular. O Brasil, que havia votado no Caçador de Marajás, descobriu que o Marajá Maior havia sido eleito por ele próprio. A ministra da Fazenda era Zélia Cardoso de Melo, prima de Fernando Collor. A medida havia sido elaborada em segredo absoluto, revelada ao país sem aviso prévio,
sem período de transição, sem nenhuma consideração pelos seres humanos que seriam afetados. Era a concepção de política econômica de uma família que havia aprendido que o Estado era seu território e que o dinheiro do povo era uma variável de ajuste macroeconômico, a não uma realidade humana com histórias e faces. Mas o que aconteceu nos 2 anos que se seguiram foi ainda mais revelador do que o confisco, porque enquanto as poupanças das pessoas comuns estavam bloqueadas, enquanto as empresas faliam e os trabalhadores perdiam seus empregos, havia dinheiro circulando livremente em outros lugares, em obras superfaturadas, em contas fantasmas, em benefícios pessoais para o presidente e para quem estava ao redor dele, e a pessoa que eventualmente daria a chave para toda essa gaveta fechada era a última que alguém esperaria que abrisse a boca: o próprio irmão. Pedro Collor de Mello era o irmão caçula, e a relação entre Pedro e Fernando nunca foi simples. Havia uma rivalidade de família que as pessoas ao redor dos dois conseguiam sentir, mesmo quando estava silenciosa. Fernando era o primogênito político, o herdeiro do nome e do capital simbólico da família. Pedro ficou à sombra, gerenciou interesses regionais, olhou de longe enquanto o irmão construía a carreira que devia ser o orgulho de todos. E então, quando o poder finalmente chegou para Fernando na forma mais alta possível, quando ele se tornou presidente da República, alguma coisa entre os dois azedou de vez. Em abril de 1992, Pedro Collor deu uma entrevista à revista Veja, e o que ele disse naquela entrevista não foi uma crítica política vaga, não foi uma queixa familiar guardada com cuidado, foi uma bomba. Pedro revelou o que chamou de esquema PC, um sistema organizado de tráfico de influência e desvio de dinheiro público, liderado por Paulo César Siqueira Cavalcante Farias, o PC Farias, ex-tesoureiro da campanha presidencial de Fernando Collor. E no centro desse esquema, segundo Pedro, estava o próprio presidente. PC Farias havia construído ao redor de Fernando Collor uma rede de operações financeiras que usava o acesso ao poder presidencial como mercadoria. Empresas que queriam contratos com o governo, facilidades regulatórias, proteção ou influência, faziam pagamentos que chegavam ao presidente através de um sistema sofisticado de contas fantasmas, empresas de fachada e movimentações financeiras projetadas para esconder a origem e o destino do dinheiro. O dinheiro público, que não estava nas poupanças bloqueadas das famílias brasileiras, estava, em parte, alimentando esse esquema. Uma das histórias que ficou para a história foi o caso do Fiat Elba, um carro popular, modelo 1991, que havia sido comprado em nome do presidente com dinheiro desviado por PC Farias para um funcionário fantasma. A imagem era devastadoramente simbólica. O caçador de Marajás usando dinheiro público desviado para comprar um carro. A CPMI, que o Congresso instalou após as revelações de Pedro Collor, investigou sistematicamente o esquema e encontrou provas suficientes para que o que havia sido dito em voz alta como acusação de irmão se transformasse em evidência judicial de corrupção presidencial. Imagina viver aquilo. Acordar um dia sem poder acessar a poupança que você construiu ao longo de anos e descobrir semanas depois que o presidente que ordenou aquele bloqueio estava usando dinheiro público para reformar os jardins de sua mansão particular. O que você teria feito no lugar dos brasileiros de 1992? O Palácio Particular de Collor, uma propriedade em Brasília conhecida como Casa da Dinda, tornou-se um símbolo adicional da hipocrisia do governo. Enquanto o Brasil sofria com os efeitos do Plano Collor, enquanto famílias não conseguiam pagar contas por falta de acesso às próprias poupanças, a Casa da Dinda passava por uma reforma de jardins cujo custo foi superfaturado em $2,5 milhões. O dinheiro para essa reforma veio de contas fantasmas ligadas a PC Farias. O governo que havia prometido combater os Marajás estava construindo um palácio com o dinheiro que deveria financiar serviços públicos. As ruas do Brasil encheram de um movimento que o país não havia visto desde a campanha pelas diretas já, os caras pintadas. Estudantes de todo o país saíam às ruas com o rosto pintado de preto e verde e amarelo, exigindo a saída de Collor da presidência. Era um Brasil jovem que havia acreditado num homem jovem e se sentiu enganado de forma pessoal, visceral, insuportável. A pressão das ruas e das investigações da CPMI tornaram inevitável
o que alguns meses antes parecia impossível. O processo de impeachment do primeiro presidente eleito diretamente pelo povo após a redemocratização. Em setembro de 1992, a Câmara dos Deputados aprovou a abertura do processo de impeachment com uma maioria que não deixou dúvidas sobre o que o Brasil político achava da situação. Collor foi afastado temporariamente do cargo. O vice-presidente Itamar Franco assumiu interinamente. E Fernando Collor, que havia chegado ao Palácio do Planalto como o símbolo de uma era nova, percebeu que o poder que havia construído com tanto cuidado estava se desfazendo com uma velocidade que não dava tempo de reagir. Em dezembro de 1992, Collor fez o que muitos acharam que era um movimento de sobrevivência política. Renunciou à presidência antes que o Senado concluísse o julgamento do impeachment. A lógica era preservar os direitos políticos, mas o Senado não aceitou a jogada. Continuou o julgamento mesmo após a renúncia e declarou Collor inelegível por 8 anos. A tentativa de escapar pelo caminho lateral não funcionou. O homem que havia bloqueado as poupanças do Brasil foi, ele próprio, bloqueado pela justiça, pela primeira vez. Mas não seria a última, porque a história de Fernando Collor depois do impeachment é quase tão fascinante quanto a história antes dele. É a história de um homem que perdeu tudo e acreditou, com uma convicção que beira a prepotência, que conseguiria recuperar tudo. E durante anos, até certo ponto, conseguiu. O que ninguém sabia é que enquanto tentava se reabilitar, estava cometendo os mesmos crimes de sempre. Depois do impeachment, Fernando Collor foi para Miami. Levou a primeira-dama Rosane Collor. A mansão ficou para trás, o poder ficou para trás, e o Brasil o esqueceu com a velocidade que o Brasil tem de esquecer o que é doloroso. Em Alagoas, ainda havia quem o apoiasse. Ainda havia uma base política regional que acreditava nele, ou que dependia dele, que é quase a mesma coisa em certas geografias políticas do Nordeste brasileiro. Em 1994, algo perturbador aconteceu. Paulo César Farias, o PC Farias, o homem que havia sido o operador central do esquema que derrubou Collor, foi encontrado morto em Alagoas, junto com sua namorada Suzana Marcolino. A investigação policial concluiu por homicídio-suicídio. C teria matado Suzana e depois se matado. Mas as circunstâncias nunca foram completamente esclarecidas. Havia feridas que pareciam incompatíveis com a conclusão oficial. Havia questões sobre as posições dos corpos. Havia perguntas que a investigação nunca respondeu de forma satisfatória. E havia o fato de que PC Farias era a única pessoa que sabia todos os detalhes do esquema que derrubara o governo. 30 anos depois, a morte de PC Farias ainda é um mistério aberto na história política brasileira. Pedro Collor, o irmão que havia denunciado o esquema à Veja, morreu 2 anos depois, em 1994, num acidente de buggy em Alagoas. Tinha 42 anos. Mais uma morte na órbita de Fernando Collor, que deixou perguntas sem respostas. O Brasil, que havia sido mobilizado pelas revelações de Pedro, ficou sem o protagonista que havia colocado tudo em movimento. Já parou para pensar quantas mortes e desaparecimentos misteriosos cercam os grandes escândalos de corrupção do Brasil? A de PC Farias até hoje não foi esclarecida. O que você pensa disso? Escreve nos comentários. Fernando Collor retornou ao Brasil em 2002 e tentou o governo de Alagoas. Perdeu. Tentou novamente em 2006. Dessa vez, venceu as eleições para o Senado. Estava de volta, com direitos políticos restabelecidos após o fim da inelegibilidade, com uma base regional que nunca havia desaparecido completamente, com a capacidade de se reinventar que os políticos de estirpe aristocrática parecem herdar junto com os sobrenomes. E foi como senador que Fernando Collor cometeu os crimes pelos quais seria finalmente condenado em 2023. A Operação Lava Jato havia varrido o Brasil político com uma ferocidade que ninguém havia visto antes. Investigações que começaram em esquemas de lavagem de dinheiro na cidade de Curitiba foram se expandindo até alcançar o coração do financiamento político brasileiro, revelando um sistema de corrupção que envolvia empreiteiras, estatais, políticos de todos os partidos e operadores financeiros de múltiplos escalões. E no meio desse sistema, com a regularidade que só os profissionais da corrupção conseguem manter, estava Fernando Collor.
O processo que o Supremo Tribunal Federal julgaria anos mais tarde tinha origem numa denúncia da Lava Jato. Ricardo Pessoa, ex-presidente da UTC Engenharia, uma das grandes empreiteiras investigadas pela operação, havia feito acordo de delação premiada. E nas revelações de Pessoa estava um esquema no qual Fernando Collor, como senador e como integrante influente do PTB, teria recebido 20 milhões de reais em propina entre 2010 e 2014. A troca era simples. Em troca dos pagamentos, Collor usava sua influência política para facilitar que a UTC Engenharia obtivesse contratos com a BR Distribuidora, empresa subsidiária da Petrobras. Era corrupção no seu formato mais básico, dinheiro em troca de poder. O STF julgou o caso em 2023. Foram 7 sessões presenciais do plenário, e os ministros concluíram por unanimidade que havia ficado provado que Collor havia recebido propina e usado o cargo de senador para beneficiar uma empresa privada em detrimento do interesse público. A pena: 8 anos e 10 meses em regime inicial fechado. Além da prisão, havia a proibição de exercer cargo público por mais de 17 anos. Na prática, o encerramento definitivo de uma carreira política que havia se recusado a terminar por décadas. Mas Collor e seus advogados não aceitaram, recorreram, e o sistema jurídico brasileiro, com sua arquitetura de recursos, embargos, agravos e todo um vocabulário de possibilidades processuais que existe para garantir direitos, mas que também pode ser usado para adiar indefinidamente o que deveria ser irrecorrível, permitiu que Collor ficasse livre durante 2 anos enquanto os recursos eram julgados. O STF manteve a condenação em novembro de 2024. A defesa recorreu novamente, e em 24 de abril de 2025, o ministro Alexandre de Moraes rejeitou esse último recurso e determinou a prisão imediata. E na madrugada do dia seguinte, no aeroporto de Maceió, a Polícia Federal chegou primeiro. O que aconteceu nos 7 dias que Fernando Collor passou dentro do presídio é uma das partes mais reveladoras de toda essa história. Porque o que aconteceu naqueles dias disse muito sobre como o Brasil trata o poder caído, sobre os limites da igualdade perante a lei e sobre o preço que um homem paga quando finalmente não há mais lugar para onde correr. O presídio Baldomero Cavalcante de Oliveira, em Maceió, recebeu Fernando Collor numa cela individual em ala especial, destinada a presos com prerrogativa de foro. Era o tratamento diferenciado que a lei prevê para ex-presidentes e outras autoridades de alto escalão. Não era um presídio comum, não eram as condições que a maioria dos presos brasileiros enfrenta, mas era uma cela, com grades, com o peso específico da privação de liberdade que nenhum tratamento diferenciado consegue suavizar completamente quando você passou décadas sendo o homem que decidia sobre a liberdade alheia. Collor tinha 75 anos e uma lista de diagnósticos que os advogados apresentaram ao STF com urgência: doença de Parkinson, diagnosticada em 2019 e descrita como progressiva, transtorno afetivo bipolar, apneia do sono grave que exigia o uso diário de uma máscara, CPAP, para que ele pudesse respirar durante o sono. Eram condições reais, documentadas, que qualquer pessoa de 75 anos com aquele histórico poderia ter. E eram condições que os advogados usaram imediatamente como argumento para pedir a prisão domiciliar humanitária. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestou a favor. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, analisou os laudos, os 136 exames apresentados pela defesa, incluindo ressonâncias magnéticas transcranianas, o relatório do neurologista Rogério Tuma. E no dia 1º de maio de 2025, Dia do Trabalhador, exatamente uma semana depois da prisão, autorizou a prisão domiciliar humanitária. Fernando Collor deixou o presídio na noite daquele dia, com tornozeleira eletrônica, com passaporte suspenso, com proibição de receber visitas, exceto família, advogados e equipe médica, e voltou para casa. As reações foram imediatas e divididas. A defesa falou em decisão correta e humanitária. Críticos apontaram para o que chamavam de seletividade do sistema. Quantos presos comuns no Brasil, também doentes, também idosos,
também com condições de saúde graves, permaneciam em presídios sem acesso a médicos adequados. A Transparência Internacional criticou a prisão domiciliar, com um porta-voz dizendo que Collor cumpriria pena em um palácio. A imagem era perturbadora. Um homem condenado por roubar 20 milhões do povo brasileiro, cumprindo pena na sua própria residência, que não era exatamente um apartamento simples. Esse debate é importante. Prisão domiciliar por razões de saúde é um direito humano básico que se aplica a todos ou é um privilégio que só os ricos e poderosos conseguem acessar? O que você pensa? Escreve aqui, porque a resposta que você der diz muito sobre o Brasil que queremos ter. Em outubro de 2025, surgiram novos problemas. A tornozeleira eletrônica de Collor havia ficado desligada por 36 horas, entre os dias 2 e 3 de maio. A Secretaria de Segurança de Alagoas informou que o aparelho havia ficado sem bateria e que houve demora na comunicação do fato. O ministro Moraes deu 5 dias para a defesa de Collor explicar o desligamento. A pergunta implícita na decisão do ministro era a mesma que o Brasil inteiro estava fazendo. Collor poderia voltar para a cadeia? A resposta, pelo menos até o fechamento deste vídeo, foi não. Collor continuou em prisão domiciliar, com tornozeleira, com restrições, em sua casa, em Alagoas, cumprindo uma pena que para muitos brasileiros ainda é insuficiente diante do que foi feito. Para outros, é suficiente. Para outros ainda, é uma questão de saúde que deveria ser tratada com compaixão, independente de quem é a pessoa que está doente. Mas há um dado nessa história que não pode ser ignorado. Há um número que fica: 80%. Era a porcentagem das poupanças brasileiras que ficou bloqueada em março de 1990. 80% do dinheiro que as famílias brasileiras haviam guardado ao longo de anos, décadas, uma vida inteira em alguns casos, ficou inacessível de uma hora para outra. Por decisão de um homem. Por um decreto que entrou em vigor antes que o sol levantasse no segundo dia de mandato. E esse homem, que havia tomado a poupança do povo, cumpria agora sua pena na própria casa, com os bens que havia acumulado, com o conforto que o dinheiro compra, com a privação de liberdade reduzida a uma tornozeleira no pulso. A ironia da história tem um peso que é difícil de suportar, apenas como ironia. O homem que bloqueou as poupanças foi eventualmente bloqueado pela justiça. O caçador de marajás se revelou o maior marajá da era em que governou. E a justiça, que levou 35 anos para finalmente prender Fernando Collor, o prendeu por uma semana antes de mandá-lo para casa. Mas há uma última camada nessa história. Uma camada que tem a ver com herança, com família, com o que fica depois de uma vida de poder e de escândalo. E essa camada é provavelmente a mais humana, a mais complexa e a mais perturbadora de todas as que Fernando Collor deixou para o Brasil. Fernando Collor tem filhos, tem uma história matrimonial que o Brasil conheceu em partes e nunca entendeu completamente. A primeira-dama durante o governo foi Rosane Collor, com quem havia se casado em 1985. Rosane era jovem, fotogênica e tornou-se uma presença constante nas coberturas do governo. Após o impeachment, o casal foi para Miami juntos, mas o casamento não sobreviveu à turbulência. Rosane voltou ao Brasil em algum ponto. E anos depois, surgiria na imprensa exigindo revisão da pensão que recebia do ex-marido. Mais tarde, Fernando casou-se com Caroline Cerejo Medeiros, com quem tem 2 filhas. Tem também outros filhos de outros relacionamentos. Uma família que, como quase tudo na história de Collor, é mais complicada do que a versão pública sugere. O que esse homem deixa para essas crianças e adultos que carregam seu sobrenome? Qual é a herança real, não a material, não os bens que a Polícia Federal sabe onde estão, mas a herança de sentido, de identidade, de memória que se passa de geração em geração, numa família cujo nome está associado para sempre a um dos capítulos mais traumáticos da história econômica do Brasil? Essa pergunta não tem resposta simples, e nenhum processo judicial responde ela. Há uma frase que Collor disse décadas depois do confisco. Isso é quando o Brasil reviveu o trauma do Plano Collor em reportagens comemorativas dos 30 anos da medida. Ele se desculpou, disse que lamentava, disse que havia sido uma medida necessária dadas as circunstâncias da época, mas que reconhecia o sofrimento que havia causado.
Uma desculpa tardia. Uma desculpa que chegou após 3 décadas de silêncio sobre o assunto. Uma desculpa que, para quem havia perdido a poupança que havia sido a aposentadoria, o apartamento, a educação dos filhos, não desfez nada do que havia sido desfeito em março de 1990. Há desculpas que chegam tarde demais para mudar alguma coisa concreta, mas às vezes mudam alguma coisa emocional, algo que não é calculável. Você consegue perdoar alguém que te fez mal se essa pessoa pede desculpa 30 anos depois? Não precisa ser político, pode ser qualquer situação. Conta aqui. A trajetória de Fernando Collor de Mello é, acima de tudo, uma trajetória sobre o que acontece quando um sistema político não tem mecanismos suficientes para impedir que o poder seja usado como privilégio pessoal. Collor não inventou a corrupção no Brasil. Não foi o primeiro político a usar o cargo para benefício próprio. Não foi o único de sua geração a receber propina. Mas ele se apresentou ao Brasil como o homem que iria acabar com isso. E essa traição de promessa, essa distância entre o discurso público e a prática privada, é o que torna a história dele especialmente perturbadora. Havia algo no caçador de Marajás que o povo acreditou de verdade. Havia uma esperança genuína depositada naquele homem jovem e bonito que chegava ao poder prometendo um Brasil diferente. E quando o Brasil descobriu que por baixo da promessa estava o mesmo padrão de sempre, só empacotado em marketing moderno e retórica modernizante, a desilusão foi proporcional ao entusiasmo que havia vindo antes. Os caras pintadas nas ruas de 1992 não eram só estudantes pedindo o impeachment de um político corrupto. Eram uma geração expressando o luto de uma ilusão que havia durado exatamente 2 anos e 2 dias. A família de Fernando Collor, com suas raízes na Revolução de 1930, com seus senadores e governadores e um pai que atirou dentro do Senado e foi absolvido, com um irmão que destruiu o governo e morreu em acidente 2 anos depois, com um tesoureiro de campanha que morreu em circunstâncias não esclarecidas, deixando perguntas que nunca foram respondidas. A essa família é um espelho de uma parte da República Brasileira que prefere não se olhar. A parte que confunde tradição com legitimidade. A parte que acredita que sangue político é uma credencial. A parte que, quando confrontada com as consequências de suas ações, busca sempre o caminho lateral, o recurso protelatório, a saída que preserva os bens e evita a cadeia. E então, em abril de 2025, não havia mais caminho lateral. O último recurso havia sido rejeitado. A Polícia Federal havia chegado antes que o avião decolasse. E Fernando Afonso Collor de Mello, que havia chegado ao poder mais alto do Brasil aos 40 anos, com a promessa de acabar com os privilégios, foi conduzido à cadeia aos 75, com uma condenação por ter construído exatamente os privilégios que havia prometido destruir. Passou 7 dias preso, 7 dias, e então voltou para casa com uma tornozeleira no pulso. Para quem perdeu a poupança em março de 1990. Para quem trabalhou a vida inteira para ter uma reserva que num dia de decreto deixou de estar acessível. Para quem viu a empresa falir, o emprego sumir, o sonho de aposentadoria evaporar, com uma medida que entrou em vigor antes do café da manhã. Para essas pessoas, 7 dias de prisão e depois casa pode não soar como justiça, e talvez não seja, mas é o que o Brasil conseguiu fazer com esse homem depois de 35 anos tentando. Há uma ironia final na história de Fernando Collor, que talvez seja a mais perfeita de todas. O homem que bloqueou as poupanças do Brasil está agora com seus próprios bens bloqueados, com o passaporte suspenso, sem poder viajar, sem poder exercer cargo público pelos próximos 17 anos, com uma tornozeleira que monitora cada passo que dá, cumprindo uma pena que pode durar quase uma década dentro das paredes de uma casa que é sua, mas que a justiça transformou numa prisão por outros meios. O caçador de Marajás tornou-se um prisioneiro do próprio sobrenome, do próprio poder, das próprias escolhas que acreditou que o Brasil nunca conseguiria alcançar. Conseguiu. Levou 35 anos. Mas conseguiu. Se você chegou até o final desse vídeo, obrigada. Essa é uma das histórias mais importantes da República Brasileira, e ela merece ser lembrada, não como curiosidade política, mas como lição sobre o que o poder faz com as pessoas quando não há consequências. O que você sentiu ouvindo tudo isso? Escreve aqui. Sua opinião importa,
e a gente lê cada comentário.